Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, o nosso foco é saúde e bem-estar. E nós investigamos como a tecnologia cruza o caminho de doenças, tratamentos e, bom, muito mais. Ok, vamos mergulhar hoje numa história longa, né? A tecnologia, a evolução por trás dos métodos contraceptivos. Nossa, e que história! As fontes que a gente levantou mostram que essa busca por controlar a reprodução, ela começa, assim, lá nos primórdios mesmo. A ideia é entender como tudo isso começou. Exato. E é uma busca muito antiga. Contracepção basicamente é evitar a gravidez, né? Seja por um tempo ou para sempre. Sim. E os registros mais antigos, tipo lá do Egito Antigo, são de mais de 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Impressionante. Pois é, mostra que não é coisa de agora, sabe? É uma necessidade humana, quase universal, que sempre estimulou a criatividade. Desde umas coisas meio supersticiosas até os primeiros passos da ciência mesmo. E falando em criatividade, os egípcios mandavam ver. As fontes falam de umas pastas vaginais com ingredientes, olha, peculiares. Ah, sim. Tipo mel, esterco de crocodilo. Isso. E algodão com acácia. Já pensou? E parece que depois não ficou muito melhor não, né? Tinha até uns amuletos, na Idade Média, feitos de partes de roedor. Nossa, que bizarro. Meio macabro, né? Totalmente. Mas o mais doido, assim, é tentar achar a lógica por trás disso tudo. Tinha lógica. Olha, talvez o esterco de crocodilo, por exemplo, ele é alcalino, né? Então ele mudaria o pH da vagina, deixando um ambiente ruim para os espermatozoides. Seria uma ação espermicida, pelo menos na teoria. Ah, entendi. Uma química bem rudimentar. Isso. E a acácia, quando fermenta, ela solta ácido lático. E o ácido lático, sim, a gente sabe hoje que tem propriedade espermicida. Que incrível. É muito louco pensar que milênios antes da bioquímica, eles já tinham essa intuição, sabe? Uma observação que funcionava na prática. Tentativa e erro puro. Uma farmacologia ancestral. Então, além dessa química antiga, já pensavam em barreiras físicas também. Aqui a coisa fica interessante. Os primeiros preservativos. Sim. Feitos de quê? Pele. Tripa de animal. Exatamente. Imagina a qualidade disso. Nossa, nem me fala. Devia ser horrível e raro, né? Com certeza. Era artesanal, caro, frágil, nada acessível. Mas a ideia principal, né? Impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo, fisicamente. Essa ideia já estava lá. Entendi. E, ao mesmo tempo, começam a surgir umas ideias que lembram um controle mais interno. Talvez com plantas. Tipo fitoterápico? Isso! Hipócrates, lá na Grécia Antiga, recomendava semente de cenoura selvagem. E hoje, olha que interessante, tem estudos que sugerem que ela pode mesmo inibir a progesterona. Sério? Que é essencial para a gravidez, né? Exatamente. E Aristóteles também falou de uma planta, a Mentha pulegium, com essa intenção. Ou seja, a ideia de mexer com a biologia para evitar a gravidez é muito, muito antiga mesmo. Claro que a gente imagina que a eficácia disso tudo devia ser, assim, baixíssima. Com certeza, sem contar o desconforto, né? Mas aí tem um método que atravessou os séculos e ainda hoje dá o que falar. O coito interrompido. Ah, o famoso. As fontes mostram uma diferença gigante entre a eficácia perfeita, teórica, que seria alta, tipo 98%. Sim, no cenário ideal. E a eficácia no uso real, no dia a dia, que despenca para uns 80%. E essa diferença é fundamental para entender contracepção. Ela mostra que a melhor tecnologia do mundo não adianta se a pessoa não consegue usar direito. Sempre. Faz sentido. A dificuldade de fazer o coito interrompido perfeitamente toda vez mostra como o fator humano pesa, né? E essa busca por métodos que diminuíssem a chance de erro do usuário foi, e ainda é, o que impulsiona muita inovação. Interessante esse ponto. Aliás, é bom dizer que hoje se sabe que a história do líquido pré-ejaculatório ter muito esperma viável é meio mito. Estudos mais recentes mostram que é bem menos comum do que se pensava. Olha só, desmistificando coisas antigas. Pois é.
Mas aí, falando em tecnologia que muda o jogo para os métodos de barreira, vem a vulcanização da borracha, com o Charles Goodyear, lá por 1870. Isso foi uma revolução para os preservativos, certo? Total, uma revolução completa. A vulcanização é aquele processo químico que deixa a borracha elástica, resistente, durável. Sim. Tinha um salto gigantesco na ciência dos materiais. Quando aplicada aos preservativos, permitiu criar produtos muito mais flexíveis, seguros, higiênicos e, principalmente, permitiu fazer em larga escala. Produção em massa? Exato. Transformou aquele item rústico, pouco confiável, num produto acessível com impacto real na saúde pública. Democratizou um método de barreira eficaz. Então, essa primeira parte da nossa conversa mostra o quê? Uma criatividade impressionante lá atrás, às vezes bem esquisita. Com certeza. Mas também um conhecimento popular que, olha só, tinha um pezinho na ciência. E termina com inovação tecnológica vinda dos materiais que mudou mesmo as regras do jogo. Exatamente isso. O que fica muito claro é essa busca humana que não para, né? Desde as pastas de esterco até a borracha vulcanizada, a tecnologia, mesmo começando de forma bem básica, sempre tentou responder essa necessidade de controlar a própria fertilidade. É verdade. E isso deixa a gente com uma pergunta para continuar pensando, né? Como essa necessidade de superar as limitações dos métodos antigos e, principalmente, de diminuir a chance do erro humano, continuou a empurrar as inovações que viriam depois. Next level. A gente saiu dos métodos mais antigos, né? E agora a gente mergulha na revolução que foi o século XX. O que aconteceu que mudou, assim, tudo? Olha, foram avanços gigantescos, né? Na química, na biologia molecular e muito na engenharia de materiais também. Essa capacidade de entender melhor os hormônios, de conseguir manipular eles e, ao mesmo tempo, criar materiais novos, sabe? Isso abriu a porta para os métodos que a gente mais conhece hoje. A busca era por mais eficácia e, claro, mais conveniência. Entendi. Então, vamos desempacotar essas tecnologias atuais. Começando pela mais famosa de todas, a pílula. Pílulas. Parece até uma microengenharia dentro de um comprimidinho, né? Como é que elas funcionam exatamente? É uma boa forma de ver. Basicamente, elas usam versões sintéticas de hormônios que a gente já produz, como o estrogênio, progesterona. O principal mecanismo é impedir a ovulação, sabe? Não deixar o óvulo sair. Mas não é só isso. Elas também deixam o muco do colo do útero mais espesso, o que dificulta a vida do espermatozoide para chegar lá. E ainda alteram um pouco o revestimento do útero. E olha, desde a primeira pílula, lá nos anos 60, a tecnologia evoluiu demais. As doses de hormônio foram sendo reduzidas, né, para minimizar os efeitos colaterais. Hoje tem até umas opções com hormônios quase idênticos aos nossos naturais. Que interessante. E a eficácia? Aquela história de uso perfeito versus uso típico. Essa diferença é grande mesmo na prática? É sim, e é bem importante entender isso. No uso perfeito, se a pessoa toma certinho todo dia, no mesmo horário, a eficácia é altíssima, pode passar de 99%. Mas no uso típico, que é como a maioria das pessoas usa na vida real, aí entram os esquecimentos, às vezes uma interação com outro remédio ou até um problema gastrointestinal, a taxa de falha pode chegar perto dos 9%. Nossa, quase 1 em 10. Isso mostra bem o desafio que é depender da nossa memória todo santo dia, né? Exatamente. É um ponto crucial do design, né? Depende totalmente da adesão diária. Imagino que é aí que entra a engenharia para valer, tentando resolver esse problema do esquecimento, certo? Com os métodos de longa duração, os LARCs. Isso mesmo, os DIUs e os implantes são, assim, soluções tecnológicas pensadas para minimizar essa chance de erro humano. É quase um princípio de engenharia. Se o comportamento é um ponto fraco, a gente redesenha o sistema para depender menos dele. Vamos ver eles. Primeiro, o DIU de cobre. É uma pecinha de plástico que o corpo aceita bem, com os fiozinhos de cobre. Ele libera íons de cobre ali no útero e isso cria um ambiente que não é nada bom para os espermatozoides. Também dificulta a implantação caso ocorra a fecundação. E o legal é que não tem hormônio e dura bastante, até 10 anos. 10 anos é muito tempo. E o DIU hormonal? Esse é diferente. Tem marcas como Mirena, Kailena. Ele também é uma peça de plástico, mas libera um tipo de progesterona sintética, o levonorgestrel,
bem ali, direto no útero. A liberação é super controlada, a ação é mais local e a eficácia é altíssima. Coisa de 99,8%, sabe? Quase igual à laqueadura. E dura de 5 a 8 anos, dependendo do modelo. Impressionante. E o implante? Aquele que fica sobre a pele. Isso, o implante subdérmico, tipo o Implanon. É um bastãozinho bem pequeno, flexível, que o médico insere debaixo da pele do braço. Ele libera outro hormônio, o etonogestrel, de forma contínua. É pura microengenharia farmacêutica, um sistema de entrega super preciso. A eficácia também é incrível, mais de 99%, às vezes até mais que a laqueadura, e dura uns 3 anos. Caramba! Então a ciência dos materiais biocompatíveis e essa liberação controlada de medicamentos realmente mudaram o jogo, né? Tiraram o peso do tenho que lembrar hoje. Totalmente. Aumentou muito a confiabilidade. Mas e os métodos de barreira? Os preservativos, por exemplo. Eles também evoluíram ou ficaram parados no tempo? Não, evoluíram bastante também. A vulcanização da borracha lá atrás foi chave, claro, deixou o material mais resistente e elástico, mas hoje a tecnologia de materiais foi além. A gente tem preservativos de poliuretano, de outros polímeros. Isso permite fazer eles mais finos, mais resistentes e, um ponto super importante, hipoalergênicos para quem tem alergia ao látex. O foco é sempre melhorar a eficácia, o conforto e fazer as pessoas usarem mais, né? E não dá para esquecer o ponto principal. Ainda são os únicos que oferecem a dupla proteção, né? Contra a gravidez e também contra as ISTs. Exatamente, fundamental lembrar disso. Ah, e só para completar o quadro hormonal, além da pílula, a engenharia criou outras formas de entregar os hormônios, né? Tem um anel vaginal, que libera os hormônios ali dentro, tem um adesivo que a gente cola na pele e absorve, e as injeções que liberam o hormônio aos poucos no músculo. Cada um oferece um jeito diferente, uma conveniência diferente. Certo. E para quem já decidiu que não quer mais ter filhos, que busca algo permanente? Bom, e a gente entra nas opções cirúrgicas. A laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens. Basicamente, são cirurgias para criar um bloqueio físico, impedindo o encontro do óvulo com o espermatozoide. As técnicas também melhoraram muito, ficaram bem menos invasivas. Muitas vezes se usa a videolaparoscopia, com cortes mínimos, câmera. A eficácia é altíssima, claro, mas tem um porém importante. A reversão é complicada, é cara e nem sempre dá certo. Isso mostra uma coisa interessante da engenharia biológica, né? Às vezes é mais difícil reverter, restaurar a função do que criar a barreira inicial. Uau! É realmente fascinante ver quanta ciência e tecnologia estão por trás dos métodos que a gente usa hoje. Desde a química fina das pílulas até a ciência dos materiais avançada dos DIUs e implantes. Sem dúvida, a engenharia trabalhou muito para otimizar a eficácia, para aumentar a duração, para melhorar a conveniência, muitas vezes tentando tirar o fator memória da equação. Mas assim, mesmo com toda essa sofisticação que a gente alcançou... Na busca não para por aí, né? Imagine que ainda tem espaço para melhorar. Exato. Nenhum método que a gente tem hoje é perfeito para todo mundo, né? Todos eles têm seus prós e contras, potenciais efeitos colaterais, custos diferentes, as taxas de falha na vida real. E isso tudo levanta uma questão super importante. Qual vai ser o próximo salto tecnológico? O que ainda falta para a gente ter aquele método contraceptivo considerado ideal? E essa pergunta, bom, ela já nos leva direto para as pesquisas que estão rolando agora, para o futuro da contracepção. Next level. Dando sequência aqui na nossa análise, vamos olhar para o futuro. O futuro da contracepção. A gente já explorou os métodos atuais, mas... E aí? O que vem pela frente? A gente está falando de inovações que, olha, prometem mais eficácia, menos efeito colateral e, o que é crucial, né? Maior equilíbrio na responsabilidade. Exato. A pesquisa está avançando, assim, em várias frentes, buscando alternativas aos hormônios, sabe? E soluções mais adaptadas para cada pessoa. Vamos ver tecnologias que, nossa, pareciam coisa de ficção científica virando realidade mesmo. E uma das áreas que está bombando é a contracepção masculina. Finalmente, parece que agora vai, né? Temos aí a pílula não hormonal YCT529. Imagina, 99% de eficácia em camundongos. E já está em testes avançados em humanos.
Aqui a coisa fica interessante de verdade. É fascinante, né? Porque ela atua num receptor bem específico, o RAR-alfa, e sem mexer com hormônio. Isso pode evitar aqueles efeitos que muito homem teme, tipo ganho de peso, alteração de humor, essas coisas. Ah, entendi. Sem aquela bagunça hormonal toda. Exato. E é reversível, o que é super importante. Pelo menos nos estudos pré-clínicos foi. E tem mais coisa, né? O gel Nest. Esse já é hormonal, mas aplica na pele. Diferente. Isso. O Nest combina testosterona, o T, com um progestagênio, nestorônio, o NES, aplica nos ombros, nos braços. A ideia é diminuir a produção de esperma, mas manter a testosterona normal. Os testes estão mostrando boa eficácia e é reversível também. Demora uns meses para voltar ao normal depois que para de usar. Interessante. E aquele outro, o Risug, ou Vasalgel, que é um gel injetável, que funciona tipo uma barreira dentro do corpo. Nossa, isso parece muito futurista. Essa tecnologia Risug e Vasalgel é um exemplo incrível de bioengenharia, assim, em nível micro. É não hormonal, o gel é injetado lá no canal deferente, sabe? O que leva o esperma. Sim. E aí ele forma uma barreira física mesmo e parece que também danifica os espermatozoides que tentam passar. A promessa é durar bastante tempo, talvez anos. Anos. Uau. E para reverter, dá para tirar? Sim, a ideia é ter outra injeção para dissolver o gel, restaurar o fluxo normal, é um ponto central do projeto. Mas isso levanta uma questão importante, né? Por que demorou tanto para essas opções masculinas avançarem? Pois é. Se tem tanto potencial e os homens parecem interessados... Exato. Parece que desafios de financiamento, prioridades históricas na pesquisa, tudo isso atrapalhou um pouco. Apesar de vários estudos mostrarem que, sim, muitos homens usariam esses métodos. Essa questão do financiamento é sempre um ponto. Mas e para mulheres? A inovação não parou para elas, certo? Também tem busca por opção sem hormônio. Com certeza. A busca continua forte. Tem pesquisa promissora, por exemplo, com anéis vaginais. Anéis que liberam substâncias não hormonais e que poderiam dar dupla proteção, gravidez e algumas ISTs. Dupla proteção interessante. E métodos mais localizados, tipo que agem só do muco cervical? Isso, essa é outra linha. A ideia é criar algo que altere o muco cervical só na janela fértil para impedir a passagem do espermatozoide, mas sem mexer nos hormônios do corpo todo. É uma busca por mais precisão, sabe? Menos efeito colateral sistêmico. Faz sentido. E vacina contraceptiva? Chegamos lá. Uma vacina para não engravidar. Isso ainda soa meio distante para muita gente. É a chamada imunocontracepção. É uma área bem ativa. Teve um estudo recente, agora de 2025, que identificou um fragmento de anticorpo que conseguiu bloquear a fertilização in vitro, mirando uma proteína específica lá no óvulo. Nossa! A ideia é criar uma resposta imune que seja temporária e reversível contra alguma parte essencial da fertilização. Mas, claro, ainda tem desafios para garantir que funcione bem e seja seguro em humanos. Entendi. É promissor, mas tem chão pela frente. Agora, saindo um pouco dos métodos em si, e as tecnologias que ajudam a desenvolver tudo isso. Tipo, edição genética, o CRISPR. Como ele entra na história? O CRISPR é uma ferramenta muito poderosa para pesquisa. Ele permite desligar genes específicos, sabe? Em células e animais. Para a gente entender exatamente quais genes são cruciais para a fertilidade tanto masculina quanto feminina, isso ajuda a achar novos alvos para futuros contraceptivos. Então ele ajuda a mapear o que atacar, digamos assim. Exato. E talvez no futuro até métodos de edição genética que sejam reversíveis. E também para entender a genética individual. Como assim? Como a genética de cada pessoa afeta a resposta aos métodos que já existem. Isso abre porta para personalizar muito mais o tratamento. Falando em personalizar, a inteligência artificial também está entrando nisso, né? Com aplicativos e tudo mais. Exatamente. A IA já está aí, analisando dados, por exemplo, de temperatura corporal para prever a janela fértil com uma precisão bem alta, como no Natural Cycles. Que já é até certificado como método contraceptivo em alguns lugares, né? Isso mesmo. E o futuro pode ser a IA integrando tudo. Dados de sensores, genética, estilo de vida, para te recomendar um método ideal, para cada pessoa, de forma dinâmica. Nossa, que demais! Então, olhando para tudo isso que a gente conversou,
o futuro da contracepção parece bem mais diverso, né? Mais opções sem hormônio, mais personalizado e talvez com a responsabilidade mais compartilhada entre os gêneros. É muita tecnologia fascinante vindo aí. Sem dúvida. A ciência está avançando bastante. Mas, para além da tecnologia, fica uma reflexão, né? Como será que essas novas formas de gerenciar a fertilidade vão impactar não só a nossa saúde, mas as dinâmicas de relacionamento, as normas sociais sobre ter filhos ou não, e até a nossa própria ideia de autonomia sobre o corpo? Talvez de maneiras que a gente nem imagina ainda. Next level. Chegamos aqui na reta final dessa nossa conversa sobre contracepção. A gente viu uma jornada em tanto, né? Desde aqueles métodos bem antigos, alguns até meio criativos demais, talvez? Com certeza, criativos é uma boa palavra, até as tecnologias super avançadas que a gente tem hoje em dia. E fica muito claro, né, como essa evolução da tecnologia foi e ainda é fundamental para a autonomia reprodutiva. É uma ferramenta de empoderamento mesmo. Sem dúvida nenhuma, o salto foi gigantesco. A gente saiu, assim, de barreiras físicas, umas misturas químicas meio no escuro lá no Egito Antigo, na Grécia, para hoje ter engenharia molecular, sabe? Hormônios sintéticos desenhados em laboratório. É outra realidade. Completamente. E aí veio essa diversificação toda. Pílula, DIU, implante, anel vaginal, adesivo na pele, injeção. Tipo, um cardápio de opções hoje. E falando em otimização, os métodos de longa duração, os LARCs, que são basicamente os DIUs e os implantes. Nossa, eles são um exemplo perfeito disso. Por quê? O que eles têm de tão diferente? Bom, eles meio que resolvem um problema clássico, que é a diferença entre a eficácia perfeita, aquela do estudo clínico, sabe? E a eficácia do uso típico, do dia a dia. Ah, entendi. Tipo, o esquecimento de tomar a pílula ou aplicar errado alguma coisa. Exatamente. Como eles são de longa duração e a pessoa não precisa ficar lembrando ou fazendo algo todo dia ou toda semana, o erro humano diminui muito. Aí a eficácia na prática, no mundo real, chega muito perto da teórica. É mais de 99% para quase todos eles. Nossa, mais de 99%? Isso é impressionante. E a duração também, né? O DIU de cobre pode durar até 10 anos. Os hormonais, DIU ou implante, ficam ali entre 3, 5 até 8 anos, dependendo do tipo. Isso traz uma segurança, uma conveniência. Poxa, deve tirar um peso das costas não ter que se preocupar com isso diariamente ou mensalmente. Tira mesmo. Claro que ainda tem questões, né? Acesso, o custo inicial às vezes, o procedimento de colocar que pode gerar receio em algumas pessoas. Sim, claro. Mas o potencial de simplificar a vida é enorme. E se você olhar a longo prazo, o custo-benefício dos LARCs geralmente é muito bom. Pensa um implante que dura 3 anos, ou um DIU que dura 5, 10. Diluindo o custo, muitas vezes sai mais em conta que comprar pílula todo mês. Faz todo sentido. E, olhando para frente, o que mais vem por aí? A gente já tem tanta coisa, mas a ciência não para, né? Não para mesmo. E o foco agora há muito em buscar mais equidade, mais personalização. Uma área que está andando bastante é a contracepção masculina. Ah, finalmente, era hora de dividir melhor essa conta, né? Com certeza. E a ideia é buscar métodos não hormonais e reversíveis para eles. Tem uma pílula experimental sendo testada, a ICT-529. Ela age num receptor lá do ácido retinóico, que é chave para produzir espermatozoide. Interessante, não hormonal, isso é bom. É o grande foco. E tem outras abordagens também, tipo Riso-G ou Vasalgel. É um gel que seria injetado nos canais deferentes, sabe? Por onde passam os espermatozoides. E o que ele faz? Basicamente, ele cria uma barreira ali ou danifica os espermatozoides que tentam passar. E a ideia é que seja reversível também com outra injeção para dissolver o gel. Caramba, que diferente. Isso realmente mudaria o jogo. E a vantagem de não ter hormônio, menos efeito colateral sistêmico. Isso é ótima, tanto para homens quanto para mulheres que sofrem com os hormônios atuais. Exato. É uma busca constante por opções com menos efeitos adversos. E para as mulheres, tem novidade não hormonal vindo também? Tem sim. Uma linha de pesquisa bem interessante é a modulação do muco cervical.
A ideia é, talvez, desenvolver algo que deixe o muco mais espesso ou com alguma propriedade química que dificulte a passagem do espermatozoide. Tipo uma barreira natural reforçada. Isso. E outra fronteira que é fascinante, mas talvez um pouco mais distante, são as vacinas contraceptivas. Vacinas? Como assim? A ideia seria ensinar o sistema imune a atacar alguma coisa essencial para a fertilização. Por exemplo, saiu um estudo recente lá do Instituto Karolinska, na Suécia. Sei onde é. Eles testaram um fragmento de anticorpo que se liga numa proteína super importante que fica na superfície do óvulo, a ZP2, e parece que impediu a fertilização com bastante sucesso, pelo menos in vitro. Uau! Vacina contraceptiva? Isso é muito futurista. E onde entra a inteligência artificial nisso tudo? A gente ouve falar de IA para tudo hoje. E na contracepção também. A IA e o Machine Learning já estão sendo usados para refinar aqueles métodos baseados no ciclo menstrual, sabe? Os de tabelinha, temperatura. Ah, tipo aqueles aplicativos de celular. Exatamente. Aplicativos como o Natural Cycles, que usa a temperatura basal do corpo, ou o Clue, o OvuSense. Eles usam algoritmos que aprendem com os dados da pessoa e ficam cada vez melhores em prever a janela fértil. Legal. E a visão para o futuro é integrar isso ainda mais. Imagina talvez sensores que a pessoa usa monitorando níveis hormonais em tempo real, ou cruzando com dados genéticos, estilo de vida, para ter uma previsão e uma recomendação super personalizada. Nossa, isso seria incrível. Uma contracepção feita sob medida. Seria. Mas tem um porém grande aí. Qual? O financiamento. Apesar de todo esse potencial, de toda a necessidade que existe, a pesquisa e o desenvolvimento em contracepção ainda sofrem com um subfinanciamento crônico, especialmente por parte das grandes farmacêuticas. Parece que não é uma área tão prioritária para elas, em termos de investimento pesado. Puxa, que pena, porque o impacto disso vai muito além de só evitar a gravidez, né? Muito além. Acesso à contracepção é um investimento direto em desenvolvimento humano. Tem estudos que mostram que cada dólar investido em planejamento familiar gera um retorno de uns $7 para a sociedade. 7 para 1 é um retorno enorme. Pensa, mais mulheres conseguem estudar, entrar e permanecer no mercado de trabalho, ter mais controle sobre suas vidas. Isso impacta a saúde, a educação delas e dos filhos, a economia como um todo. E mesmo assim, a gente ainda tem aquele número chocante, mais de 160 milhões de mulheres no mundo sem acesso a métodos modernos. A tecnologia está aí, avançando, mas o acesso... O acesso ainda é a grande barreira, o grande desafio global. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo é essa convergência, né? Biotecnologia, talvez até nanotecnologia no futuro, inteligência artificial, tudo junto para criar uma contracepção cada vez melhor. É a engenhosidade humana, né? Sempre buscando soluções para necessidades sociais que são bem profundas e persistentes. Isso, deixa a gente com uma última provocação para quem está ouvindo, né? A tecnologia está correndo, oferecendo ferramentas incríveis para essa autonomia reprodutiva. Mas que outras mudanças a gente precisa? Culturais, sociais, de acesso mesmo, para garantir que essa autonomia seja de verdade para todo mundo, em todo lugar. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!